Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil após empatar por 1-1 contra o Asa em Arapiraca. Neste vídeo eu vou falar para vocês sobre a classificação do Goiás, claro, e também sobre as minhas impressões do jogo na cidade de Arapiraca, lá no estádio Coaraci da Mata. Logo depois da vinheta de abertura, a gente detalha mais este tema. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta plataforma, deste canal que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho e fique completamente à vontade para fazer o seu comentário. Ele é sempre muito bem-vindo. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides tem uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas e calçados. O Bazar do Professor Alcides está presente em diversas cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece a análise de Asa 1, Goiás 1 pela Copa do Brasil. Vamos aqui dividir essa análise em dois momentos. A primeiro, o resultado. O Goiás está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Este é o ponto mais importante do confronto. Não podemos perder a ordem de importância das coisas. Quando você disputa uma competição mata-mata, como é a Copa do Brasil, o seu objetivo é ir sobrevivendo às fases. O Goiás sobreviveu à primeira fase da Copa do Brasil, na qual 40 times serão eliminados. O Goiás não está entre os 40 times eliminados, e isto é positivo. Isto é positivo. Não podemos transformar uma classificação em algo ruim, correto? Vamos pegar aqui 2019, o Goiás estava bem, fez aquele jogo no CRB contra o CRB na Serrinha, saiu na frente, estava bem no jogo, tomou um empate e perdeu nos pênaltis. Ruim. O objetivo final não foi atingido. E o objetivo final do Goiás nesta primeira fase da Copa do Brasil foi atingido. O Goiás se classificou. Este é um fato positivo. Não tem como não ser, certo? Outro ponto, o Goiás teve dificuldades contra o Asa, verdade. Isto é o normal dessa primeira fase. Jogo único, você não tem confronto da volta, o Goiás não joga na Serrinha contra esse mesmo adversário. Então, essa dificuldade, na maioria dos duelos, ela existe. Tem um ou outro duelo que destoa disso. Tivemos aqueles casos dos times mandantes que levaram os jogos para outras cidades. Ali eles não querem nem brigar pela classificação, quer apenas uma receita. O Trem fez isso em relação ao Vasco, o Campinense fez em relação ao Grêmio, a Jacuipense fez em relação ao Bahia, foi jogar lá dentro de Salvador. Então, são exceções. Se a gente pegar os exemplos, aí, especialmente se a gente focar na Série A e na Série B, a maioria dos grandes tiveram dificuldades nessa primeira fase da Copa do Brasil, porque é tudo muito resumido. São 90 minutos dentro do campo do adversário, valendo para o adversário uma premiação de quase R$ 1 milhão. Em alguns casos, isso significa quase o orçamento de uma temporada inteira. Então, é um jogo diferente, é um jogo especial, certo? Então, estes dois aspectos. Agora sim, vamos entrar na análise do jogo, que é o outro ponto que eu quero colocar. O que para mim faltou ao Goiás em grande parte do jogo? Ter o controle da partida. O Goiás, em muitos momentos, isso é igual uma raia, uma pipa. O Goiás perdeu a linha. Então a pipa estava no ar, por quê? Porque o time não estava perdendo, tinha um resultado favorável, mas o Goiás não tinha controle.
Ele não levava ela para a direita, para a esquerda, no momento em que queria. O vento é que estava levando o jogo para onde ele queria. Em alguns momentos, o asa era quem controlava a partida, é quem ditava o ritmo do jogo, era quem ditava o formato do jogo. Então, este foi um aspecto negativo na apresentação do Goiás, porque eu esperava o Goiás tendo vantagem no placar e teve vantagem no placar o jogo inteiro. Em momento algum, o Goiás esteve eliminado dentro do jogo. Começou classificado, fez 1-0, aumentou a vantagem, tomou o empate, perdeu esse aumento da vantagem, mas continuou tendo resultado favorável. Mas não teve na maior parte do jogo o controle, principalmente na reta final do primeiro tempo. No início do jogo, um jogo equilibrado, o Goiás fez 1-0 por alguns minutos, e para mim aqueles 5, 6 minutos logo depois que fez o gol foram os melhores momentos do Goiás no jogo, porque o Goiás controlou a partida, controlou a bola no ataque, teve posse de bola, empurrou o asa para trás, depois tomou o gol de empate, depois do gol de empate até o final do primeiro tempo foi o pior momento do Goiás dentro da partida, porque tomou muita pressão, não tinha mais qualquer poste de bola, não tinha contra-ataque, ficou praticamente dentro da sua área se defendendo, e se defendendo mal. Tomou bola na trave, o goleiro Tadeu precisou fazer uma boa defesa numa cobrança de falta, correu um seríssimo risco de perder o Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo já tinha cartão amarelo e fez uma falta que era para cartão amarelo. Então, tudo isso, o Goiás por muito pouco não complica dentro daqueles 20 minutos ali o seu jogo. Veio o segundo tempo, o Goiás não teve esse controle que eu citava, mas ele tirou o controle do jogo do Asa. Então ficou um jogo meio que é, a reviria, né, vamos dizer assim, a revelia. Ninguém tinha o domínio da partida, mas pelo menos o Asa já não dominava o jogo como dominou no final do primeiro tempo. Somente lá nos minutinhos finais, já depois dos 40 minutos, que aí o Goiás criou duas oportunidades muito claras, muito em cima, primeiro por conta de uma jogada individual do Vinícius, de talento do Vinícius, e a outra que o Asa se expôs completamente, o Alisson num lance de esperteza ganhou do lateral esquerdo, invadiu a área e errou, né, bateu o goleiro, acabou fazendo uma grande defesa. Mas para mim o que faltou ao Goiás especialmente foi esse controle do jogo. A ideia do técnico Guto Ferreira, não gostei de colocar um zagueiro na lateral direita. Ele colocou um zagueiro por ali. Se ele quisesse utilizar três zagueiros, eu acho que o melhor era abrir mão de um atacante, no caso o Diego Gonçalves, e deixar o Apodi no jogo. Porque assim você fazia uma linha realmente de três zagueiros, dois laterais com mais liberdade, mas esses laterais, no caso o Apodi, né, que o esquema seria para ele, batendo no lateral adversário e não no ponteiro. O ponteiro ficaria para o zagueiro da direita, o ponteiro do outro lado ficaria para o zagueiro da esquerda, e aí os laterais do Goiás bateriam com os laterais adversários, com os volantes trabalhando por dentro. Aí eu acho que poderia ser um sistema interessante para o Goiás enfrentar o Asa, mas da maneira que foi, com o zagueiro jogando de lateral, eu não gostei. Perdeu agilidade pelo lado, perdeu força pelo lado e seguiu sofrendo ali pelo lado direito. Ficou aquele time engessado, aquele time duro. Não gostei da escolha, acho que ela não surtiu um resultado interessante nesse jogo de ontem lá em Arapiraca. E isso dá uma sinalização muito clara. O Goiás não tem um lateral direito que o Guto confie para fazer a linha de quatro. Ele utiliza esses laterais direitos em jogos que o Goiás é muito superior ao adversário, em jogos que o Goiás entende que não vai ter grandes dificuldades, ele põe o Apodi ali, põe o Bruno Santos. Mas quando é um jogo em que ele pensa que o Goiás vai ter uma exigência maior defensiva, ele não confia. Tanto é que ele jogou com três zagueiros contra o Vila e jogou com três zagueiros ontem também contra a equipe do Asa de Arapiraca. Individualmente gostei muito do Vinícius, gostei do Lucas Alter, acho que fez uma boa partida. O Bruno Santos não gostei tanto, tem muitas dificuldades ofensivas. Gostei do Sander, foi um jogador um dos mais contundentes no ataque esmeraldino. Achei que o Cauã fez um jogo fraco. O Felipe e o Zé Ricardo, achei que faltou pegada ao meio campo do Goiás. E o Zé Ricardo, volante, Zé Ricardo não toma cartão por reclamação, não. O Zé Ricardo ficou insistindo com o árbitro numa reclamação por um lance bobo, bobo. Pega a bola, põe no chão, bate a falta e vai jogar.
Ele ficou reclamando até tomar o amarelo. E aí depois não foi expulso porque o árbitro não teve coragem de expulsar o Zé Ricardo naquele momento. Então o jogador tem que ter cabeça. Um jogo que valia para o Goiás 1.700.000 reais e volante ficar fazendo aquilo, não dá. Tem que pôr a mão na consciência, tem que saber onde é que está jogando, tem que saber o peso da responsabilidade e tem que saber especialmente ter controle emocional. Não dá para ficar perdendo a cabeça por causa de um lance bobo como aquele que o Zé Ricardo tomou o cartão amarelo. Mas de tudo, salvou-se a classificação e assim o Goiás segue e segue vivo na Copa do Brasil. Estar vivo na Copa do Brasil, e o Goiás está vivo em todas as competições que começou, Goiano, Copa Verde, Copa do Brasil, dá ao Guto e seus comandados a oportunidade de crescer. Se tivesse perdido, poderia até crescer, mas em outras competições, não mais na Copa do Brasil. Torcedor, fique à vontade para mandar a sua mensagem, para fazer a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.